Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e estou aqui com o Pedrão. E aí, Pedrão? E aí, Daniel, você tá bem? Bem, e você? Ótimo. Estou também com o professor Valentino Rui. Fala, Daniel, queria começar o episódio já sendo sincero com os nossos ouvintes. A gente tá gravando esse episódio na sexta-feira de pré-carnaval, embora eles estejam nos ouvindo depois do carnaval. Então tudo que aconteceu nesse meio, a culpa não é nossa. Tá certo. Queria também agradecer a todas as mensagens de elogio ao nosso episódio número 10, episódio sobre carnaval, que a gente gostou muito de fazer e parece que o pessoal gostou também. Recebemos muitas mensagens de elogio. Recebemos muito, a repercussão foi muito grande e a gente vai deixar então os agradecimentos pontuais ao final do nosso episódio. E como a gente tá na véspera do carnaval e a gente acabou de gravar o episódio do carnaval, né, pra gente foi coisa de 3, 4 dias atrás, né? Então há uma questão, porque a gente se reuniu meio que pra aproveitar o sambalelê, né? Porque daqui a gente já vai embora e vai ser feliz. Exatamente. Então a gente não tem exatamente uma pauta, é verdade isso? A gente não tem a menor ideia do que a gente vai falar hoje, mas a gente tem uma ideia sobre a ideia. E da onde surgiu essa ideia? É sua? É claro, é óbvio. Pô, as ideias são minhas, A né? gente escreveu várias ideias que a gente chegou a levantar ao longo dos últimos meses. Sim. E escreveu em um papelzinho, em vários papeizinhos, Sim. que estão agora na mão do Pedrão. E ele Ok. tá abanando esses papeizinhos aqui. E o que vai acontecer? A regra do jogo é, ele vai pegar um papelzinho. Essa é a regra do jogo. Se chama sorteio. Eu ia traduzir também, que o Valentino não conhece. É sorteio o nome do jogo. Aliás, fica a dica pra Mega Sena, acumulou 190 milhões de reais, viu? É mesmo? Olha lá, propaganda da Caixa Federal. Então vamos lá. Vamos lá. Ei, que rufem os tambores. Vai cair, ó, tá jogando tudo. Tá caindo, ficou aqui. Vai conseguir ler? Relativismo. Ah, era o que o Valentino mais queria. Isso aí é Pior que- marmelada esse negócio. Já tem vinheta já. Tudo é verdade. Mas é Aliás, marmelada. a gente lança Era o que oficialmente agora a vinheta do Tudo é Relativo, Ok. que quem tá ouvindo os últimos episódios já ouviu e várias vezes já tá sacando que é essa vinheta do Sou de Humanas, Tá porque certo. tudo é relativo. Porque tudo é relativo. Mas acho interessante que isso não é relativo, né? Porque tem 25 propostas, uma era do Valentino e foi essa que foi escolhida. E eu não fiquei verificando quando você estava escrevendo. Aposto que todos esses papéis estão escrito escritos. relativismo. Certeza, Vários cara. relativismos. Aumentei minhas chances. Então vai lá. Então Bom. vamos falar sobre... Mas antes da gente começar, essa ideia não foi uma ideia nossa, foi de uma... Foi da Júlia. Da Júlia. Foi da Júlia. Ela Júlia mandou pro Instagram Batista faz um Fabiano, ex-aluna minha, tá fazendo letras lá na Fefeleste e ela tinha falado realmente. É verdade, foi inclusive acho que primeiro ou segundo episódio que a gente gravou, ela já pediu pra gente falar sobre relativismo. Então, embora a gente não tenha se preparado, né, para o relativismo, vamos tentar debater um pouquinho o que é relativismo. Bom, eu vou passar o programa inteiro relativizando as coisas, porque eu não que tô eu falo? preparado, então. Eu acho que quando a Júlia ela trouxe essa questão do relativismo, é porque veio à tona nos últimos anos, eu acho que um pouco com a pós-verdade, né, essa era exatamente. que é chamada de pós-verdade, com as fake news e tal, ressurgiu esse tema, que na verdade, historicamente, é um tema que a sociologia, de certa maneira, traz, né, ali no final do século XIX, começo do século XX, e as pautas identitárias, acredito eu, ali no final do século XX, também trazem um pouco da relativização dos costumes, ou seja, tentar quebrar com a ideia de que existe um certo, né? Eu não sei exatamente a sua especialidade, se existe na filosofia, provavelmente vai ter alguém que vai tratar com relativismo de uma forma mais robusta, mais densa. Aliás, né? o relativismo é um dos primeiros debates filosóficos da história, é acerca do relativismo, né? Tá. Se quiser que eu traga, vamos começar já faz pela... isso. Vamos fazer a genealogia do relativismo. Vai lá. Então, historicamente, é uma luta de poder ali entre a noção de verdade e a noção de relativismo, né? E essa luta, ela remonta na Grécia mais uma vez, né? Lá com
quando se inicia a filosofia com os pré-socráticos, século VII, VI a.C., você já tem uma primeira oposição entre dois filósofos, que é o Parmênides de Eleia, por um lado, que afirma que o ser é uno e imutável, ou seja, a verdade era alcançada apenas racionalmente, e através de um processo lógico, que para outro episódio a gente pode trazer, que é interessante, ele chega a uma noção de o que é a existência, o ser, né? Certo. Por outro lado, você tem um cara chamado Heráclito. O Heráclito Nietzsche é um grande admirador do Heráclito, e tem a famosa frase dele, né? Não se pode banhar-se num rio 2 vezes, porque o rio não é mais o mesmo. Tampouco eu mesmo sou o mesmo, não é isso? Perfeito. Então, eu sempre coloco nas minhas aulas de filosofia esses dois caras como... Prestem atenção nesses dois pré-socráticos, porque essas ideias, essas duas formas de enxergar o mundo, a realidade, elas vão reaparecer ao longo da história da filosofia em diferentes outros autores. Mas o ponto crucial que eu quero chegar não é com eles. É alguns séculos depois, 1 ou 2 séculos depois, quando nasce um cara, no ano de 470 a.C., ó lá, e ele morre em 399, eu acho que é o único cara que eu sei a data de nascimento e morte, que é Sócrates. Sócrates, ele nasce num contexto de Atenas, no qual quem domina o debate democrático, né, da democracia ateniense político, são os sofistas. Então o embate que eu quero trazer para trazer para a gente pensar o relativismo é Sócrates versus sofistas. Então eu acho que é interessante até você trazer uma perspectiva histórica, como era que se colocava essa democracia ateniense, né, para a gente entender o poder dos sofistas ali naquele meio. Legal. A democracia em Atenas, é importante a gente pensar que, embora ela seja seletiva, ela é verdadeiramente democrática, né? A gente tem um vício de acreditar que democracia é algo necessariamente amplo, de que democracia está atrelada à ideia de liberdade, quando na verdade essa é uma forma de governo, né? Perfeito. E a democracia ateniense é uma democracia que vai considerar somente aqueles que têm cidadania, né? Então os nossos ouvintes provavelmente já sabem que cidadania em Atenas era algo muito restrito, a aproximadamente 2% somente de toda a população que transitava e vivia na cidade, né? Quem eram os cidadãos de Atenas? Homens maiores de idade, maiores de 21 anos de idade, atenienses ou filho de ateniense, né? Eventualmente, né, essa percepção, né, por causa das colônias gregas, poderia até eventualmente nascer fora de Atenas, mas tinha que pelo menos ser filho de ateniense. E isso já... E homem livre, tem que ser livre. Não, os escravos, obviamente, portanto, os escravos não participavam da democracia ateniense. Mas há uma ruptura com o surgimento da democracia. É por isso que a gente fala que a democracia ou a política ela é grega nesse sentido, porque existe a ideia de participação. Sim. E a gente usa duas palavras gregas para identificar ou para caracterizar a democracia, que é isonomia, iso quer dizer igual, né? E nomia quer dizer lei igual para todos. E isegoria é a palavra, todos têm o mesmo direito de falar em público, né? E talvez nesse quesito rompe-se, porque agora não são mais aqueles que detêm um certo status político, econômico, militar, que mandam, né? Agora todo mundo pode falar. E se todo mundo pode falar, quem vai ter mais poder? Não é pela sua grana, não é porque você é mais forte, você é um herói de batalhas. É pela sua retórica. Pela sua retórica. Embora isso pareça muito bonito, dá-se a impressão de que de fato é assim que funciona. Não é exatamente assim. Problematize, relativize. Eu acho... Não, eu acho sempre importante, a gente não pode negar o fato de que acesso a estudo, tudo isso estava ligado também às aristocracias. Perfeito. Então eu já vou puxar para os sofistas um pouquinho. Então vai lá, manda bala. Se no debate político, o que você fala, a retórica, a arte de falar e argumentar bem, e a oratória, a arte de falar em público, elas são valorizadas, porque falar em público e convencer te faz ter um certo capital político, começam a surgir os caras que sabem fazer isso, né? Hoje em dia seriam os professores de filosofia e história. Normalmente os de filosofia têm uma retórica. Uma retórica um pouco melhor, mas quem tem a verdade são os historiadores. E se
E começa a surgir um grupo heterogêneo de pessoas que têm essas habilidades e sabem ensinar essas habilidades. Sim. E esses são os sofistas, são esses professores itinerantes, então eles viajam de lugar para lugar. Ou eles vendem os discursos, então você é um cara que quer que seja aprovado em assembleia tal proposição. Você contrata um sofista para falar no seu lugar, seria quase como hoje em dia um líder de campanha, um marqueteiro, sei lá, né? Ou chefe de gabinete. As grandes famílias, ainda ao encontro do que você falou, as famílias mais abastadas mandavam seus filhos irem estudar com os sofistas. Sim. E qual é a grande sacada do sofista? Então, agora voltando um pouquinho para o relativismo. Sofistas, se o seu objetivo é argumentar e convencer a maioria da população que está ali na praça, a ágora, né? Que a sua proposição, sua ideia está correta, não importa se ela está correta ou não. Importa é o convencimento. Sim. Importa que as pessoas acreditem que essa ideia é verdadeira. E não a verdade em si. É exatamente isso que, durante a sua fala, eu ia dizer, né? E, de certa forma, isso dialoga muito com o nosso tempo, né? Não é mais a verdade que, de fato, importa, é a estética da sua fala que importa sobre a verdade. E a gente pode trazer para a democracia atual também, né? Não importa mais muito quando você vai num debate. Esse ano a gente vai ter eleições municipais, né? Não importa muito a verdade, mas importa como você apresenta essa verdade. A gente já teve até presidente sendo eleito sem debater, imagina. Perfeito. Isso já vai contra a democracia ateniense, né? Porque você pelo menos teria que ir lá e debater. É o ocaso da retórica. É o ocaso da... Agora você não precisa... Mas de alguma maneira, hoje em dia, você não precisa da palavra. Você... Simples imagens... Porque a palavra também é uma coisa relativa, né? Mas imagens de WhatsApp, de correntes, agora tá tendo inquérito das fake news lá na Câmara, né? As pessoas são convencidas muito mais por imagens, já diz o ditado, uma imagem diz mais que 1000 palavras, né? Ou grandes chamadas, mamadeira de piroca. Então não importa se é verdadeira, importa se te convence ou vai de acordo com as suas crenças, né? Sim. E aí é muito doido a gente pensar que um absurdo como uma mamadeira de piroca, ela ganhou uma repercussão verdadeira. A repercussão é verdadeira, embora a notícia, enfim, seja uma coisa tão absurda ao ponto das pessoas comprarem aquilo como verdade. E aí a gente deve pensar, o relativo que você está trazendo, e eu quero que você retome, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, o que é esse relativismo lá dos sofistas com Sócrates, ele não é o relativo que a gente está pensando agora. Sim, sim. Né? Então então vamos se aprofundar um pouquinho mais no que esses sofistas... Tinham muitos sofistas famosos na época, mas eu acho que dois dos mais famosos que ficaram é Protágoras e Górgias, né? Aliás, Platão dedica um dos seus diálogos ao Górgias, né? E se não me engano, outro ao Protágoras também. Mas Protágoras, ele tem uma frase que eu acho que sintetiza um pouco esse relativismo próprio dos sofistas, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Guarda essa, o homem é a medida de todas as coisas. E eu sempre pergunto aos meus alunos, vamos tentar entender o que essa frase quer dizer, porque simplesmente decorar uma frase não te ajuda em nada. Quando ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, é você afirmar que, para avaliar qualquer objeto, qualquer ideia, quem define se algo é verdadeiro ou falso, se é bom ou ruim, se é bonito ou feio, em última instância é o homem. Então não existe um belo em si, não existe um verdadeiro, não existe a verdade. Não existe a verdade, exato. Ah, mamadeira de piroca, verdade ou mentira? Não existe. Não é nem verdade nem mentira. O que define o que é verdade e mentira é o homem que está ouvindo essa proposição. Então, se eu ouço e acho que é verdade, pra mim é verdade. Esse famoso... isso é muito comum hoje em dia se ouvir nas salas. Mas, professor, isso, pra né? mim, isso é verdade. É doido, né? Porque parece que o pós-moderno, na verdade, nada mais é do que uma retomada. Uma retomada. É né, aí que eu quero chegar, do né? sofismo, né? E aí você tem uma outra frase, deixa eu tentar lembrar aqui, que é... Ela vai ser o nosso momento pedantismo aqui. Improvisado. Improvisado. Vai lá. Momento pedantismo. Todo argumento permite sempre a discussão de duas teses contrárias. Inclusive este mesmo, de que a tese favorável e contrária são igualmente defensáveis.
Vou tentar traduzir. Ele fala todo tipo de argumento você permite eu ir contra ou a favor. Inclusive esse argumento que eu tô falando agora. Você pode discordar de mim. Exatamente. Dizer que, na verdade, não existe isso. Então, ele não tá existe falando... o diálogo, né? Exato. Ele tá falando, ó, é tudo relativo. E Mas mesmo quando você fala que tudo é relativo, isso já é relativo, Exatamente. né? A relatividade... Então, é uma absolutização da relatividade. E, ao mesmo tempo, e o Gorgias, ele vai trabalhar um pouquinho melhor isso, é a negação de que possa existir uma verdade. Então, você percebe, esses caras, eles conquistam, de certa maneira, o debate público ateniense com uma ideia forte, que é a ideia de que, mano, essa ideia de verdade, a gente consegue manipular a verdade. A gente consegue trabalhar, mexer com ela, porque tudo depende de o quanto as pessoas acreditam nela. Certo. E aí surge o cara, que é o Sócrates. Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, e a grande força da argumentação socrática, né, tá justamente nessa contraposição que ele tem aos sofistas. Sócrates vai rebater, então pensa que os sofistas eram muito bons em te convencer. Só que chega um cara chamado Sócrates que ele não afirma nada, ele só pergunta. Ele leva os argumentos dos sofistas à contradição. Você percebe que essa ideia de contradição já fala, se você está se contradizendo é falso. Sim. Uma contradição é falsa. Então é o cara que consegue ganhar dos sofistas no debate. E Isso, sendo os sofistas a grande referência retórica que existia na Grécia. Né? Então, diversos diálogos de Platão, discípulo de Sócrates, mostra Sócrates debatendo com sofistas e ganhando, e fazendo sofistas... Ou eles saem no meio da conversa falando, depois a gente conversa, Sócrates. Ou eles perdem e ficam bravos, ou eles concordam e falam, nossa, Sócrates, me ensina mais. Né? Então é sempre Sócrates, de alguma maneira, mostrando para os sofistas que, olha, existe um conceito verdadeiro. Existe a beleza. Eu não vou te falar o que é, porque eu também não sei. Mas existe. Mas existe. Existe uma verdade, existe um certo, existe um bem. Existe esses conceitos, eles são verdadeiros. Embora eu não saiba, a gente pode descobrir juntos. Eu sei o que não é verdade, eu sei o que não é o belo, e a gente vai junto tentar descobrir qual é a verdade, o que se opõe ao relativismo. Então eu acho que essa contextualização ela serve para a gente entender que na história do pensamento humano há uma disputa entre relativismo e uma noção de que há uma verdade absoluta. E quem ganhou, porque a história, dizem os historiadores, é a história dos vencedores. Quem ganhou historicamente foi Sócrates. Foi Sócrates. Quem ficou para a posteridade foi Sócrates. Foi a filosofia clássica. Foi a filosofia clássica, socrático, platônica, aristotélica, né? Os discípulos vão passando. E isso vai desembocar no cristianismo, que pressupõe uma verdade. Sim. E isso vai desembocar no racionalismo moderno, com Descartes. E aí vai. Essa concepção de que há uma verdade na filosofia é quase que hegemônica. Poucos são os filósofos que vão discordar da noção de que há uma verdade. Eles discordam sobre qual é a verdade, mas que há uma, todo mundo concorda. Sim. O primeiro que vai discutir, que vai tentar desconstruir essa visão do Sócrates é Nietzsche. Sim. Lá no final do 19. E o que vai dar, eu acho que você comentou agora há pouco, o que vai dar base para o pensamento que a gente chama de pós-moderno. Sim. Né? Então todo pós-modernismo, ele se baseia em última instância lá no Nietzsche, no século XIX. Que é justamente uma volta do relativismo. Então, só para finalizar esse tratado histórico, genealógico do relativismo, o relativismo ele começa a ser retomado no final do XIX com Nietzsche, mas finalmente na segunda metade do século XX é que realmente o relativismo ele volta no campo filosófico. E a gente está vendo hoje em dia, no campo do debate político, público, isso tomar cada vez mais força. Então, na esteira do que você monta pra gente, daquilo que nós estamos chamando de genealogia do relativismo, eu queria nos provocar e provocar os nossos ouvintes a pensar nos riscos contemporâneos da maneira como nós temos interpretado o relativismo. Quando há uma ausência de verdade, ou talvez até pior do que isso, quando cada qual carrega para si próprio uma verdade, de certa forma tudo vira uma grande mentira. Dá para entender o que eu quis dizer? A verdade perde valor de verdade? Exatamente. Porque se cada qual
tem uma verdade para si, Não existe um ponto fixo como Né? nortear os seus logo pensamentos. também as próprias mentiras deixam de existir. Né? Então, o conceito de verdade e de mentira acabam se diluindo e tudo é, no final das coisas, uma coisa só. Né? E eu acho extremamente arriscado porque certos valores, e nós, né, trabalhamos muito com os nossos ouvintes a noção de iluminismo, da racionalidade, né? Por exemplo, hoje está tacitamente aceito em alguns setores, em alguns microcosmos da nossa sociedade, que dizer certas barbaridades pode ser aceito, já que cada qual carrega para si uma verdade. Exemplos, Daniel. Vamos dar um exemplo para os nossos ouvintes, como, por exemplo, a Terra é plana. A minha... E eu acho muito legal isso, né? Porque tem uma maneira de falar, a linguagem, ela se apropria do relativismo, e você fala, na minha opinião... Exatamente. E aí você já tem uma distinção entre opinião e fato, né? Sim. Na minha opinião, mas isso é uma verdade pra mim. E é muito difícil rebater esse argumento. Isso é Porque real. se torna uma coisa não científica e sim religiosa. E aqui religiosa sem uma conotação negativa do que é o religioso, né? Mas eu não sei se religiosa, porque religiosa seria um dogma, uma verdade. Então, mas seria minha verdade individual, minha Então, mas religião essa individual. verdade individual, ela vira um dogma para aquele indivíduo. É nesse sentido que eu quis dizer que ela é religiosa. Aquela frase, não é política, futebol e religião não se discute. Então a gente não fala de nada, né? Porque afinal de Tudo contas que o vale que a sobra falar. Mas a gente pega o terraplanismo, pega por exemplo, o nazismo ser de esquerda. Exatamente. Então né? são diversas opiniões alçadas a uma pretensão de verdade, só que sem o cuidado que a verdade deveria ter. Uhum. Porque a verdade, aí voltando lá para começar, ela precisa ser lógica. Voltando lá para o Parmênides, Sim. ela precisa ser lógica, ela precisa seguir certos critérios Exatamente. de verdade. E há um rigor na ciência para que a gente possa buscar a verdade. A própria universidade, a faculdade de história, né, ela tem por símbolo um livro aberto com uma vela sobre o livro, que é a investigação da verdade, a luz da ciência. Né? É óbvio que é necessário, o bom debate é um debate que busca as lacunas do saber do outro, evidentemente que sim, mas a ciência está sendo colocada à prova com memes. Esse descompasso é perigoso. Eu vou dar um exemplo disso, eu acho que até para ilustrar para todos nós como a coisa está em declínio, o conhecimento, a investigação, a pesquisa, né, o impulso da verdade está em declínio. No ano passado eu dava uma aula sobre a ascensão nazifascista na Europa. E um aluno meu me perguntou, mas professor, eu vi um vídeo no YouTube em que contesta o que o senhor está dizendo, que o nazismo é um fenômeno de extrema direita. Eu vi um vídeo no YouTube dizendo que é de esquerda. E eu peguei e dei a aula sobre isso e o aluno continuou dizendo que não. Eu falei, ok, então eu vou te mandar esses artigos. Mandei artigos científicos pro rapaz. Ele, não sei se leu, mas disse que leu e disse, continuo achando que o nazismo é de esquerda. Cerca de 2... Aí eu peguei e falei para ele, olha, eu apresentei para você fatos com inúmeras bases teóricas que solidificam o que estou lhe dizendo. Não posso simplesmente botar isso dentro da sua cabeça. Cerca de 2 semanas depois, esse aluno vem para mim e fala assim, professor, eu estou convencido, porque um amigo meu de direita disse que sim, o nazismo é de direita. Ou seja, ele prefere acreditar num amigo, num youtuber, do que um cientista, do que um professor que passou tantos e tantos anos estudando na melhor universidade da América Latina. Pedantismo! Momento, Caralho! Pedantismo e carteirada, caralho! Meu Deus. Pedantismo. Isso mata, gente. Não, agora falando mas sério, não, agora, não é um horror a gente pensar isso? Posso problematizar você um pouquinho? Claro, Posso vamos lá. relativizar? Por favor. Eu acho que esse caos que você contou, ele traz uma luz para entender um pouco o que é o fenômeno do relativismo hoje em dia. Porque existe, com a internet, uma democratização, seja lá o que significa. A gente até do falou, acesso né, nos episódios de iluminismo, como essa democratização ela foi feita de uma forma mais rasteira, né? É uma Nivelar democratização por baixo. medíocre. medíocre, Exatamente. sim. Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, junto com essa democratização, ou seja, cada um pode falar, ele tem um espaço de fala igual os acadêmicos teriam nas décadas anteriores, existe uma certa recusa. Então, ao mesmo tempo que você pode falar, agora você fala, por que esse cara vem com um monte de palavra difícil falar e eu tenho que acreditar nele? Então, de certa maneira, há uma atitude crítica, tomando cuidado com a palavra crítica, mas falar por que eu tenho que aceitar os dogmas ou aceitar as crenças dessa comunidade de cientistas pesquisadores. Eu posso contestar. Então, não que eu esteja concordando com esse aluno, mas eu tô colocando, mano, faz sentido para aquela pessoa que nunca esteve colocada. Porque dá trabalho você fazer uma pesquisa científica. Você provar que a Terra é redonda dá trabalho pra caramba. E por que agora eu tenho que ouvir esses caras? Eu posso duvidar. Então, eu acho que existe um impulso interessante de duvidar e questionar realmente o professor, o cientista, o youtuber, o jornal. É importante que isso seja questionado. Agora, o método pelo qual está sendo questionado, ele está fugindo do método que historicamente foi estabelecido como um método de critério de verdade, lógica. Falta-se um pensamento lógico, dedutivo, que é próprio das ciências. Como sempre, o meu amigo filósofo, ele sempre vê por um bom lado. Eu tô relativizando, coisas. é tudo relativo. Não, eu sei. Eu acho que, sobretudo enquanto educador, você faz uma relativização que é sim muito importante. Mas, por outro lado, o que eu tentei apresentar com esse caso é muito pouco relativo. É muito mais um impulso, uma vontade de ser do que uma vontade de criticar. Com certeza. Eu acho que existe um germe ali, uma atitude de dúvida interessante. Embora o modo pelo qual você vai duvidar, você para na página 2. Eu acho que nem isso, não para nem no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, você para no título, gostou do título. E é assim que o WhatsApp funciona, as correntes. O WhatsApp é isso, o Facebook é assim. a barra de rolagem, você só vê título, né? E você, embora isso a gente tenha dito muitas vezes, e no nosso capítulo de iluminismo a gente trabalhou sobre isso, essa geração com a qual nós lidamos enquanto os nossos alunos, né? São os caras que mais tiveram acesso à informação. Mas não necessariamente são aqueles que mais conseguem se apropriar dessa informação, entendê-la e aplicá-la enquanto algo que a gente poderia supostamente chamar de conhecimento. Você está falando de um jovem que está na idade escolar. Mas ao mesmo não tempo, necessariamente. A gente está numa geração a gente pode pensar que você tem um número de pesquisadores acadêmicos, um número de pesquisadores acadêmicos que se multiplica dia a dia. O número de pessoas dedicando a sua vida ao conhecimento que aumenta a cada dia. Então, eu acho que é muito reducionista você chegar e falar, agora a gente tem muita informação e está todo mundo pensando menos. Ao contrário, eu acho que só se escancarou a opinião e a fala e a discussão que antes era colocado para baixo e falar, filhão, você não sabe ler e escrever. Filhão, você não tem diploma, então você não pode entrar aqui. E esses caras estão falando porque eles podem falar agora. Não, sempre... há uma crise nisso. A mesma crise que os sofistas criaram quando surgiram lá na democracia ateniense. Ou quando os filósofos surgiram para contestar os sofistas. Eu vejo, por um lado positivo, essa ampliação da voz, mas, por outro lado, eu não acredito absolutamente que as formas de educação que existem, dadas e postas na mesa como estão realmente a serviço de conhecimento. Eu realmente acredito que por trás de tudo isso existe uma forma de manipular. Eu realmente acredito nisso. Né? E quando a gente olha para a história... Você acha que existe isso? Você estava criticando seu aluno por achar as coisas. Você acha que existe uma força que quer que as pessoas parem de pensar? Sim, eu acho porque eu não tenho como comprovar, por hora, né? Mas pelo que a gente pode verificar aí, o nome disso é materialismo dialético, pelo que a gente pode verificar ao longo da história, existem forças de poder que se estabelecem dessa forma. E quando a gente olha e a gente consegue fazer um paralelo entre o que foi o fascismo na Europa da década de 30 e o que a gente tem verificado na história da América Latina, e se a gente não conseguir estabelecer diálogo, eu acho que a gente não está conseguindo pensar de forma minimamente racional.
Eu posso tentar voltar, você contou um caos, eu vou contar caos que ocorre quase todo ano quando eu trabalho os sofistas contra Sócrates. Sim. E essa questão do relativismo, da opinião, né? E são duas coisas. Primeiro, eu sempre trago, quando você é criancinha, você está no ensino fundamental 1, você tem 8 anos, vem a sua professora e fala, toda opinião vale, todo mundo tem a sua, cada um tem a sua opinião. Sim. E Isso reverbera de alguma E forma. esse mantra, cada um tem a sua opinião, ele reverbera para você chegar no momento e falar, opinião não se discute. E esse porra da opinião não se discute, ele é problemático. Sim. Né? E aí chegam os jovens, eles sempre trazem, putz, professor, mas se é minha opinião, como você pode refutar minha opinião? Como Sim. você... Porque parece que a opinião, ela tá... Alçada ao patamar da verdade. Exatamente, exatamente. Né? A opinião se tornou uma verdade incontestável, absoluta, porque ela pertence ao indivíduo. Como se fosse uma essência do indivíduo a sua opinião. E não uma relação social que constrói a opinião do indivíduo. Jogar até uma porcentagem aleatória, porque Vai é lá. bem aleatório. Eu Joga ouvi lá. anos atrás um estudo que foi feito entre os brasileiros, É. que a maior parte, eu não vou jogar uma porcentagem, mas um dos grandes problemas do brasileiro é diferenciar fato e opinião. Sim. Né? Aliás, eu acho que quem trouxe esse estudo, aliás, foi o nosso primeiro convidado, mas isso é em off, né? Uhum. Que foi o Henrique, né? Ele chegou a trazer isso em alguma reunião nossa. Que o brasileiro tem dificuldade em diferenciar fato e opinião. Sim. Não só o brasileiro, mas é uma característica. O brasileiro ele tem dificuldade em entender humor e em diferenciar fato e opinião. Uhum. E aí volto pelo ativismo, porque a opinião é alçada ao campo da verdade. E aí, como eu tento trazer para eles? É uma didática minha que eu não sei se funciona ao certo. Uhum. Mas eu chego para um aluno qualquer e falo, você acabou de bater no seu amiguinho. Aí ele fala, não. Você acabou, você, por favor, se dirige à coordenação e direção, você vai ser expulso da escola porque você agrediu seu amiguinho gratuitamente. E ele fala, não, eu não fiz isso, professor. Eu falei, não, você pode falar que não, mas na minha opinião, você fez. E aí eu trago pra sala, falo, vamos problematizar. Alguém aqui viu isso acontecendo? Não, mas na minha opinião, eu que sou professor, na minha opinião, ele agrediu o colega. E aí, a minha opinião, ela pode ser tomada como verdade? Obviamente que não, porque ele não agrediu o coleguinha. Mas aí você tem uma outra questão, né? Qual? Que seria o poder que você tem enquanto professor. Perfeito, mas não precisa necessariamente ser através do poder. Você pode chegar pro seu amigo e pra sua namorada e falar, você me traiu. Ela falou, não, mas na minha opinião você me traiu. E existe uma diferença entre o que você achar que ela traiu e ela ter realmente te Sim, traído. não, mas é que o exemplo especificamente que você trouxe demonstra uma provável relação de poder. E o Dentro de uma relativismo, de uma ele anda estrutura- junto com a estrutura de dentro poder. de uma com estrutura certeza. hierárquica e etc. né? Olha, então, olha que legal uma epifania agora. Se o relativismo anda junto com a estrutura de poder, a gente está numa sociedade onde tudo pode, tudo é relativo, né? As verdades ou as opiniões que vão valer mais como verdade são aquelas opiniões carregadas pelas pessoas que têm poder. Não importa mais o que você fala, mas quem fala. Perfeito. Então, Ou se você tem... quem está por trás daquele que fala. Então, se você tem um presidente da República falando, a fala dele gera muito mais eco do que a verdade. Perfeito. Você entende? Então, um presidente da República seria o professor falando, não, aconteceu isso. Essa repórter, ela quis dar um furo pra mim. Tem que mudar isso daí, tá ok? E não Exatamente. importa se isso é verdade ou não, se você tá apresentando fatos ou algo assim. O que importa é que é É o a presidente falando autoridade e você que tem fala. muita gente te ouvindo. Exatamente. Então a gente cai numa questão Legal. que era mais ou menos aonde momentos atrás eu queria trazer, que é a gente perceber que a ausência, de novo, né, a ausência da verdade com rigor, com critério, ela traz a possibilidade daqueles que sempre conduziram a verdade para os seus interesses, inclusive de tornar as mentiras verdades e as verdades mentiras. Então são verdades mentirosas e que se solidificam enquanto uma verdade absoluta. Então, tentando fechar o ciclo. Quando surge a democracia, você tem uma estrutura política anterior na qual a verdade era... Quem detinha a verdade era quem tinha mais poder. Isso estava muito claro. Perfeito. Os aristocratas, os Aristóteles, eles detinham a verdade porque eles eram melhores e mais poderosos e pronto, acabou. E com o surgimento da democracia existe
uma tentativa de democratização da verdade. Agora todos podem alcançar a verdade. E a verdade é democrática. Seja você na academia, na faculdade, universidade, ou seja você na rua, você tem a mesma possibilidade, né? Obviamente com diferenças, mas você pode chegar na verdade. Sim, há uma potencialidade da verdade. Há uma potencialidade da verdade porque ela não escolhe cara. A verdade Legal. não tem cara. Sim, né? perfeito. Ela não tem classe social, a verdade é verdade. A verdade é verdade. Ela não tem cara, cor, classe social, é verdadeira porque... E isso é Sócrates, Platão. A verdade está além da gente. Sim. Né? Basta a gente querer encontrá-la. E no século XXI, agora, a gente trazendo isso para cá, com essa democratização da informação, e todo mundo pode falar e tal, dá uma aparência que... Aparência. Essa é uma Dá boa uma palavra. aparência, a palavra dos sofistas, aparência, né? Dá uma aparência que todo mundo pode chegar à verdade. Mas ao mesmo tempo, se tudo pode ser verdade, porque tudo é relativo, quem vai se alçar ao lugar de verdade é aquele que tem poder novamente. Então parece que a gente voltou para o tempo dos aristocratas. Sim, Quem perfeito. está falando a verdade é quem tem um gabarito atrás, que coloca embaixo CEO, o cara fez MBA, fez mestrado... Já é uma forma de exercer poder. Sim, é uma seja o cara ter muitos ouvintes ou seguidores no Instagram, no YouTube, é uma forma de exercer poder. Sim. Né? Então, a verdade já não está pela verdade. Sim. É difícil, tá confuso. Não, isso. não, eu acho que não. Eu acho que não, acho que tá muito bom isso. É porque a gente tá falando aqui, gesticulando junto, então fica mais fácil de ver. Não, mas querendo ou não, um episódio dessa natureza, ele vai ser altamente filosófico. Sim, não tem como. exatamente, Não tem Por isso que eu que escolhi. né? Exatamente, por isso que eu fugi dele. Um determinado momento você disse que há uma necessidade de investigar, querer chegar à verdade. Isso O que exige o quê? Investigação, critério. Você rala muito para chegar na verdade. E o que tem acontecido é o quê? É que a verdade ela tá vindo pronta. Então se um youtuber, exatamente porque ele angaria, ele é popular, ele já carrega uma determinada opinião sobre determinada coisa, aquele indivíduo que está diante daquilo faz o quê? Ele pega aquilo enquanto verdade. Então uma verdade posta, pronta, ela tende a ser burra. Porque você não está criticando a possibilidade daquilo não ser uma verdade. Né? Então, a gente falou muito dessa ampliação e da necessidade de se ampliar, e obviamente nós acreditamos que é necessário ampliar o debate, ampliar o acesso ao conhecimento, mas exatamente porque existem essas forças que eu sugeri há pouco, existem forças que preferem entregar uma verdade posta, pronta. Eu queria... E aí o tal do relativismo se torna perigoso. Não é perigoso alguém contestar o outro, muito pelo contrário. Isso é necessário para o bom debate. O problema é quando o outro contesta você porque ele já carrega uma verdade que ele nem pensou ser verdade ou mentira. Ele carrega aquilo como uma verdade posta. Eu acho que para puxar para o nosso encerramento, já foi bastante tempo aqui. Para puxar para o nosso encerramento, eu queria falar o que você falou nos leva a esse conceito que foi cunhado pela Oxford, né? Em 2011, se não me engano, posso estar errado, que é o conceito de pós-verdade. O que é pós-verdade? Ela se diferencia de fake news. A gente às vezes trabalha como sinônimo, mas não é. Pós-verdade é uma situação social que é pela qual, então a gente fala, estamos na era da pós-verdade, na qual as suas crenças, o que você quer que seja verdade é mais importante do que o que os fatos te mostram. Exatamente. Então, é muito legal, a gente estava falando de verdade e relativismo, e a pós-verdade é justamente uma nova era do relativismo, na qual o que você quer que seja verdade, você já vai encontrar um pacote pronto que você só pega na prateleira, põe no seu bolso e fala, olha, essa é a minha verdade. Então, a pós-verdade é o esvaziamento da verdade. Exato. Foda. Depois de todas essas reflexões, eu acredito que vale a pena chamar um pouquinho Cazuza, que em certa música vai dizer o seguinte: ideologia, eu quero uma pra viver. Se o camarada tá falando isso, não é necessariamente uma crítica à ideologia em si, mas é a maneira como você acredita e vê o mundo, e você precisa de algo pronto
feito num pacotinho para que você possa garantir uma zona de conforto daquilo não que você pensa, mas daquilo que você quer achar que pensa. Jovens queridos, esta aula está finita. Queria agradecer então do episódio passado, número 10, o Gabriel Levin, grande biólogo, meu biólogo favorito, que mandou grandes elogios pro nosso episódio, Fábio Gonçalves, colega nosso também, que gostou muito do episódio, e todas as pessoas que repostaram o nosso episódio lá no Instagram. E mais uma vez fica o recado, joga pro Instagram, fala no boca a boca, conta pra tia, pra avó, pro primo, pra namorada, fala pra todo mundo que existe um podcast que ainda salva a humanidade, que é um podcast, não é um podcast, que é o Sou de Humanas. Então muito obrigado aos ouvintes e um bom carnaval. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval. Isso. E eu vou agradecer também a Simone Reis, que tá gostando muito, não é a primeira vez que ela diz que gosta muito do nosso podcast. Meus queridos, um grande beijo, a gente se vê na semana que vem. Aê, meu povo!